assim Babilônia se uniu com os reis da terra, que significa as igrejas se uniram com os reis da terra, os governantes, a todos os presidentes, quando está a dizer o Apocalipse 18, o verso 3. Amados amigos, meus irmãos, estamos no período da morada do demônio. Os demônios estão orando dentro das igrejas. Caiu a grande Babilônia. E assim as igrejas que estão unidas com o mundo. Não há distinção, não há diferença entre o mundano e o cristão. Todos se tornaram um só povo, não os amados da terra. E nós viemos transmitir esta mensagem. É o último convite divino de misericórdia. Porque nós estamos no tempo da mensagem do terceiro anjo, que está em Apocalipse capítulo 14, o verso 9. E temos um engano que existe dentro do mundo e dentro das igrejas. Porque Satanás, a besta e o falso profeta enganou o mundo e as igrejas. E é por isso que nós estamos aqui para advertirmos ao mundo. Esta mensagem requer a máxima atenção. E o que está acontecendo dentro das igrejas é que está sendo promovido um departamento de assuntos públicos e liberdade religiosa em todas as igrejas. E isto é um engano. É um engano sem as pessoas se aperceberem o que está acontecendo dentro das igrejas. E por esta falsa liberdade religiosa que está dentro das igrejas, estão ensinando que todos os caminhos levam a Deus. Os pastores, líderes adventistas, estão ensinando que todos os caminhos levam a Deus. Todos os deuses são verdade. Mas será que isto é mesmo certo? De acordo com a palavra de Deus, que todos os caminhos levam a Deus? Que todos os deuses são verdade? Não. Isto é o que nós precisamos saber. Porque é o que está sendo ensinado dentro dos púlpitos adventistas, em que até todos que pertencem ao espiritismo, ao budismo, islamismo e a todos aqueles que pertencem à macumba, todos aparecem nos púlpitos adventistas, contando as suas histórias, contando as suas crenças nesses púlpitos. E será que isto é certo? Será que é verdade que todos os caminhos levam a Deus? Será que é verdade que todos os deuses são verdade? Então é isto que nós vamos falar aqui de acordo com a palavra de Deus. Porque não é todos os caminhos levam a Deus. Segundo o que está a ensinar os líderes, pastores, estão a dizer que não importa o que você crê. Não importa se você crê ou não. Não importa qual é a tua religião. Você professa diretamente a Satanás. Mas o mais importante é que você será salvo. Será que isto é verdade? Então é isto que nós vamos aqui falarmos, se isto é verdade ou não. Agora vamos baseando na palavra de Deus, se é que todos os caminhos levam ao céu. Em João capítulo 14, o verso 6, Jesus diz que eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão passar por mim. Então vemos que o único caminho que nos leva para Deus é Jesus. Jesus, ele é o caminho e a verdade. Então aí já logo nos mostra que não é todos os caminhos levam a Deus. Não é toda a religião nos leva a Deus. Não é todos os deuses são verdades. De acordo com a palavra, o Salmos 96, o verso 5 também, a palavra de Deus nos diz que todos os deuses daqui na terra são coisas em vão, mas Deus criou os céus e a terra. Isso está na palavra de Deus. Amados amigos, logo estamos vendo a verdade bíblica, que na verdade nem todos os caminhos nos levam a Deus. Se nós vamos também na palavra de Deus, no livro de São João 14, o que nós já mencionamos,
o verso 21 também encontramos que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Assim diz a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, vejam que, na verdade, o único caminho verdadeiro que nos leva a Deus é Jesus. E Jesus, Ele nos ordena para nós obedecermos aos seus mandamentos. Se nós vemos também no mesmo livro de João, capítulo 15, o verso 10, também a palavra de Deus fala as mesmas coisas, dizendo que se guardarem os meus mandamentos e permanecer em mim, então, assim da forma que eu também tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Assim diz a palavra do Senhor. Então logo vemos que o único caminho verdadeiro é aquele que nos leva à obediência à santa lei de Deus. Se nós vamos novamente na palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 14, o verso 12, também fala as mesmas coisas, palavras muito importantes, que aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O que é a fé em Jesus? A fé em Jesus nos leva a obedecer a todos os mandamentos de Deus. A fé em Jesus une-se à obediência a todos os mandamentos de Deus. Então logo vemos a afirmação na palavra de Deus que não em todos os caminhos levam a Deus. Mas agora, pela falsa liberdade religiosa que está dentro das igrejas, estão promovendo as igrejas, então está mostrando que todos os caminhos levam a Deus, todos os deuses são verdade, mas não. Então vemos que o que a palavra de Deus também diz, no Salmo 111, o verso 7 e 8, também fala as mesmas palavras, que todas as obras das mãos de Deus são verdade e juízo, e todos os seus mandamentos são fiéis, e as suas obras é verdade e retidão. Então, meus amados irmãos, estamos vivendo na última hora, estamos no momento da união de todas as religiões, de todas as igrejas. É por isso que o que está acontecendo no mundo, Estados Unidos que está promovendo uma agenda, que é a Agenda 2030, e essa agenda é do Vaticano, agenda de Roma, agenda do Papado, e que esta agenda, ao mesmo tempo, é considerado como Projeto 2025. Isto, sim, é para colocar os 10 mandamentos nas salas de aulas. Então, vejam que isto tudo se refere a uma lei dominical, decreto dominical, que obriga todos os habitantes da terra para receberem a marca da besta. Em Apocalipse capítulo 13, nós estamos neste período. Apocalipse 13, o verso 16 e 17, fala que a todos os grandes, os pequenos, os livres, os escravos, os pobres, os ricos, lhes será dada certa marca na testa ou na mão direita, para que ninguém poderá comprar nem vender senão aquele que tiver a marca da besta. E é por isso que estamos vendo que os Estados Unidos está promovendo esta agenda 2030, que isto se refere ao projeto 2025, que é um decreto dominical assinado no dia 2 de junho de 2020. Este decreto assinado no dia 2 de junho de 2020 é para todos os habitantes receberem a marca da besta. E assim, todo mundo se dividirá em duas grandes classes: os adoradores da besta e da sua imagem, e aqueles que receberam o seu sinal, e os adoradores de Deus, aqueles que obedecem aos mandamentos do Senhor. Então é por isso que nós estamos neste período, amados irmãos. Então, esta agenda, este projeto 2025 dos Estados Unidos, para colocar os 10 mandamentos na sala de aula, será que os 10 mandamentos que são colocados nas salas de aula em todos os Estados Unidos, isto será que é os mandamentos de Deus, escrito pelo próprio dedo de Deus? Não. Os mandamentos que serão colocados nas salas de aulas não é os mandamentos escritos pelo dedo de Deus.
Nós temos os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus, de acordo com Êxodo, o livro de Êxodo, capítulo 31, o verso 18. Tem a santa lei de Deus escrita pelo seu próprio dedo, não escrito pelo dedo de nenhum ser humano. Então vemos que em Êxodo capítulo 20, o verso 13 a 17, ali está mencionado todos os 10 mandamentos, a lei de Deus. Agora vejam o que os Estados Unidos vai colocar, os 10 mandamentos nessas salas de aula, é os mandamentos do catecismo, os mandamentos da Igreja Católica, os mandamentos do papado. Então é por isso que nós temos aqui esta cartolina que está aqui, os 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos aqui acima é os mandamentos de Deus escritos pelo dedo de Deus. E aqui abaixo é os mandamentos da besta, os mandamentos do líder da Igreja Católica, os mandamentos do catecismo, é do folheto, não é os mandamentos de Deus. Onde que nós vamos ver que aqui os mandamentos acima, Deus manda guardar o santo sábado, mas os mandamentos aqui abaixo do catecismo da Igreja Católica manda guardar domingos de festa. Está aqui. O terceiro mandamento do catecismo diz que guardar domingos de festa. Vejam o que está a dizer aqui. Será que este mandamento é certo? Não é certo, porque o verdadeiro mandamento é o que está aqui, o 4º mandamento, que diz que lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o dia do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, porque Deus criou os céus e a terra, e o mar e as fontes das águas. E ao 7º dia ele descansou, abençoou e santificou o 7º dia. Este é, na verdade, os verdadeiros mandamentos. Nós temos os 10 completos. Mas aqui abaixo, os mandamentos da besta, os mandamentos do catecismo diz que guardar domingos de festa. Como que é domingos de festa? Guardar domingos de festa. Então vemos aqui este mandamento, guardar domingos de festa, que hoje o mundo inteiro obedece este mandamento. O mundo inteiro obedece este mandamento, guardar domingos de festa. Por que é domingo? Este é um engano terrível. É por isso que, neste exato momento, de que lado você estarás? A pergunta é feita a todos nós. De que lado você estará? Você obedecerá a Deus, guardando todos os seus mandamentos? Ou você obedecerá ao homem, à besta, ao papado, que manda guardar os domingos de festa? Que neste domingo de festa está todos os feriados que existem no mundo. Está todos os departamentos. Então, tenha muito cuidado. Estamos vivendo na última hora, a hora final. A mensagem do 3º anjo que está sendo proclamada em Apocalipse 14, o verso 9. Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe o seu sinal na testa ou na mão direita, também o tal beberá o vinho da ira de Deus sem mistura de misericórdia. Então, meus amados amigos, esta é a última mensagem de misericórdia que está sendo proclamada. E assim, o mundo inteiro está adorando a besta, guardando o domingo. Mas os verdadeiros povos de Deus não adorarão a besta, nem guardarão o domingo, o primeiro dia de semana. É por isso que estamos no período da união de todas as igrejas e religiões. As igrejas se uniram desde o dia 2 de junho de 2020, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou o decreto dominical e liberou 50 milhões de dólares para que todos os países do mundo possam promover este mesmo decreto dominical. Isto é para se cumprir Apocalipse 13, o verso 16 e 17. E já está a se cumprir o Apocalipse capítulo 13. Então, meus amados amigos, nós estamos no período do reinado da besta, em que a besta está reinando. E sempre quando a besta reina ao mundo inteiro, o que acontece no mundo são tribulações, angústia
em toda parte da terra, e ainda mais a fome em toda parte da terra, porque nós estamos no período da besta. Amados amigos, agora vejam que está se cumprir no mesmo tempo Apocalipse 16, o verso 13 e 14, onde fala a união dos três poderes religiosos. Nestes três poderes religiosos que agora estão unidos, está primeiramente o dragão Satanás, está a besta, o catolicismo, o Papa, está o falso profeta, que são todas as igrejas protestantes. E o quarto poder está o Estado. Todos esses quatro poderes estão unidos para combater, guerrear contra o povo santo de Deus. É por isso que em Apocalipse capítulo 16, o verso 17, está a dizer que irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra com o resto da sua semente. Meus amados amigos, o dragão é Satanás, ele está irado com a igreja. E assim ele conseguiu enganar a igreja. Qual é essa igreja que ele conseguiu enganar? A igreja profética. Qual é essa igreja profética? Igreja Adventista do sétimo dia. É uma igreja profética. Mas Satanás conseguiu enganar a igreja. Mas dentro da igreja tem o remanescente, tem o resto que não pode ser enganado dentro dela. E agora, como é que Satanás conseguiu enganar a igreja? Ele introduziu dentro dela pastores falsos, jesuítas, que estão a levar o povo de Deus na perdição. Pastores jesuítas que acabaram com a igreja de Deus. Mas lembrem-se o que está a dizer a palavra de Deus. Satanás foi fazer o resto com sua semente. Tem a semente dentro desta igreja, que esta semente não se unirá, não será enganado. Esta semente guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, o espírito de profecia. Então, este remanescente, esta semente, já não permanecerá dentro dos templos adventistas. Não permanecerão, mas estarão fora dos templos, conservando a verdade, a palavra de Deus. Amados amigos, meus irmãos, se ainda aqui tem adventistas do sétimo dia, fica a saber que a palavra de Deus diz que a igreja estará prestes a cair, talvez prestes a cair, mas não cairá. Só que o que acontece? O que cairão são as pessoas, mas a doutrina permanece eternamente, conforme diz a palavra do Senhor. E assim aqueles que obedecem à doutrina de Cristo permanecerão também firmes. Meus amados amigos, meus irmãos, estamos na hora final, estamos no tempo do decreto dominical assinado no dia 2 de junho de 2020. Decreto dominical que saiu disfarçado em nome de liberdade religiosa. Isto significa que já não temos liberdade religiosa. Já não temos liberdade religiosa. É tirada a liberdade religiosa. Porque agora, esta mensagem que nós estamos a transmitir aqui, a mensagem do terceiro anjo, é crime. Pela falsa liberdade religiosa, pelas leis falsas de liberdade religiosa, esta mensagem é crime. Ou você paga multa, ou você vai para a prisão pregando a mensagem que o Papa é a besta. E a imagem da besta são as igrejas unidas com a besta. E o sinal da besta é o domingo em lugar do sábado. Esta mensagem, hoje, ser proclamada é crime pelas leis falsas de liberdade religiosa. Como que está acontecendo isto? Como é que Satanás conseguiu enganar a igreja? Vejam-se que em 1962 houve a convocação no Vaticano II em Roma, onde foi convocado todas as igrejas protestantes para comparecer no Concílio Vaticano II lá em Roma. E após nesta convocação apareceu a Igreja Adventista do sétimo dia, através do
dos pastores adventistas. Então, estes dois pastores levaram 2 moedas de ouro e pagaram a besta ao papado. E o papado, a besta, ficou alegre pela presença desses 2 pastores adventistas que apareceram em 1962. E este comunismo que aconteceu neste período ocorreu durante 3 anos e meio. E é por isso que, neste período deste comunismo, todas as igrejas protestantes precisam saber quais são essas igrejas protestantes. Depois eu vou explicar. E essas igrejas protestantes receberam a responsabilidade, receberam a doutrina social da Igreja Católica. E o segundo, a Igreja Adventista assinou um documento de dignidade humana. Este documento, chamado Dignidade Humana, é o Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa, e que ela levou. E este é um departamento mais forte em relação a outros departamentos. Então, meus irmãos, precisamos ter muito cuidado. Falando um pouco das igrejas protestantes são igrejas que hoje são chamadas de igrejas evangélicas. Igrejas que já vieram há bastante tempo, em 1844, a guardar o domingo. Por isso que se chama protestantismo apostatado em Apocalipse capítulo 16. Então, hoje, o adventista também está incluso neste mesmo protestantismo. Por que eles são protestantismo apostatado? Porque eles se apostataram por um tempo, eles guardaram, observaram a verdade, mas depois de um tempo, eles se apostataram a verdade e deixaram de obedecer a Deus e abraçaram novamente as doutrinas falsas da besta, do papado. Então, meus irmãos, vejam que ali cumpre-se esta palavra protestantismo apostatado, que são todas as igrejas que hoje estão guardando o domingo, primeiro dia de semana. E também vemos que o adventista também está incluso dentro do protestantismo apostatado, porque por um tempo ele recebeu uma responsabilidade muito maior de levar as 3 mensagens angélicas, a mensagem do terceiro anjo, mas ela se acovardou, deixou de transmitir a mensagem do terceiro anjo, que está em Apocalipse 14, o verso 9. Por quê? Porque mesmo assim, em 1980, ela abraçou novamente as heresias do papado, e assim ela está completamente unida com Roma. É por isso que ele está incluso também dentro do protestantismo. Ele é o protestantismo. Agora tornou apostatado por unir-se novamente com Roma e promover esta falsa liberdade religiosa. Por isso que dentro das igrejas está cheio deste departamento de assuntos públicos e liberdade religiosa. E a liberdade religiosa que eles estão promovendo é uma falsa liberdade religiosa, não é a verdadeira. A verdadeira liberdade religiosa é esta aqui, que nos manda obedecer a todos os mandamentos de Deus. Esta é a verdadeira liberdade religiosa. Mas agora, a liberdade religiosa verdadeira foi tirada. Agora, eles colocaram uma falsa liberdade religiosa, que esta falsa liberdade religiosa leva a todos a estarem unidos, a todos a aceitar todas as religiões pagãs, a aceitar todas as crenças de todas as religiões. Amados amigos, isso está errado. É por isso que não é todos os caminhos que levam a Deus. Não é todos os deuses são verdade. Não. Amados amigos, se você ainda permanece no espiritismo, você não vai se salvar, você vai se perder. É necessário que você saia do espiritismo. Se você ainda estiver dentro da macumba,
não vai se salvar. É necessário que você ainda tenha que sair da macumba para você se salvar, livrar a sua vida. Porque Axé não é Deus, Orixá não é Deus, Axé é demônio. É por isso que está a se cumprir Apocalipse capítulo 18. Apocalipse 18, a palavra de Deus nos declara que o profeta João viu o poderoso anjo, desceu com grande poder e a terra toda se iluminou com a sua luz. Ele clamou fortemente, dizendo: caiu, caiu, a grande Babilônia se tornou morada de demônio. Covid é todo espírito imundo, Covid é toda ave imunda e detestável. E assim Babilônia caiu, as igrejas caíram por promover o decreto dominical, por promover a falsa liberdade religiosa. Nenhuma igreja mais está de pé. As igrejas com o mundo se uniram através deste departamento de assuntos públicos e liberdade religiosa que está cheio de todas as igrejas. É por isso que neste momento estamos no período da queda de Babilônia, é a morada dos demônios. Esta falsa liberdade religiosa significa que os demônios estão dentro das igrejas. Então, neste momento vemos que todos os reis da terra, os mercadores da terra, se enriqueceram com a custa da sua luxúria. Então vejam que através desta falsa liberdade religiosa, aquele que desrespeitar esta falsa liberdade religiosa é multado. E quem recebe essa multa? A multa quem recebe são os juízes e os advogados que recebem essas multas. E desta forma eles estão se tornando ricos. E assim Babilônia se uniu com os reis da terra, que significa as igrejas se uniram com os reis da terra, os governantes, a todos os presidentes, quando está a dizer o Apocalipse 18, o verso 3. Amados amigos, meus irmãos, estamos no período da morada do demônio. Os demônios estão orando dentro das igrejas. Caiu, caiu a grande Babilônia. E assim as igrejas que estão unidas com o mundo. Não há distinção, não há diferença entre o mundano e o cristão. Todos se tornaram um só povo. Meus amados amigos, estamos na hora final. Está a se cumprir Apocalipse 13, o verso 16 a 17. É por isso que agora o que está acontecendo, já está sendo realizado cultos aos domingos de manhã, aos templos adventistas. Isto começou em todas as capitais de todos os países. E isso vai se espalhar em todas as pequenas cidades, bairros, em todas as igrejas pequenas. Amados amigos, se você guardar o domingo, você está a receber a marca da besta. E você vai receber a ira de Deus, sem mistura de misericórdia. São as 7 últimas pragas. Apocalipse 16 fala as 7 últimas pragas que serão derramadas para todos os adoradores da besta e da sua imagem. Então nós sabemos que a besta está a representar o Papa, o líder da Igreja Católica. Ele é a besta em Apocalipse 13. A imagem da besta representa a Igreja unida com a besta, o papado, a Igreja unida com o Estado. Isso é o que representa a imagem da besta. É o pluralismo religioso. O pluralismo religioso significa a união de todas as igrejas, de todas as religiões no mundo. E assim as igrejas todas estão unidas. Espiritismo, macumbeiro, o candomblé, a Umbanda, muçulmanos, todos estão unidos. Judaísmo, ateísmo, estão todos unidos. Tornaram-se um só povo, dizendo que estamos promovendo liberdade religiosa. Isso significa um terrível comunismo
que está em Apocalipse capítulo 16. Apocalipse 16 fala deste terrível comunismo que nós estamos vivendo agora, meus irmãos. Está chegando as 7 últimas pragas. Aqueles que adorarem a besta e a sua imagem e receber o seu sinal, receberão a ira de Deus sem mistura de misericórdia. Esta é a mensagem final. Estamos no período da morada do demônio. Em Apocalipse capítulo 18, o verso 4 diz: sai dela, povo meu. Chegou o momento que todos os sinceros que estão em todas as igrejas e religião, todos os sinceros que estão dentro da igreja católica, dentro da igreja adventista, dentro da igreja pentecostal, dentro da igreja batista, presbiteriano, todas as igrejas metodistas, é o momento que todos os sinceros prestam bem atenção, ouçam a mensagem final, a mensagem da misericórdia, porque estamos no período da voz do quarto anjo, e a voz do quarto anjo requer a máxima atenção. Estamos neste momento. Caiu a grande Babilônia. É a morada dos demônios dentro da igreja, promovendo a liberdade religiosa. E assim, as igrejas se uniram com o espiritismo, com o macumbeiro, se uniram com o candomblé, a Umbanda, que são igrejas pagãs, em que a palavra de Deus nos proíbe, em 2 Coríntios, capítulo 6, o verso 14, que não há comunhão entre a luz e as trevas, não há comunhão entre os Belial, que são os falsos deuses, com Cristo, não há comunhão